Pois é, muito bom dia para você, pois nós estamos aqui no centro, na nova filial do escritório Canabarro e Albuquerque Advogados Associados, uma empresa com tradição de mercado em Passo Fundo. E na presença do doutor Afonso Canabarro, bom dia, doutor, trazendo para você, através do jornal Zona Sul, todo o diferencial dessa empresa, que se compunha no mercado, obviamente, com qualidade, com seriedade. E nós trazemos, doutor Afonso, para Porto Alegre, enfim, todas as opções, enfim, para que o consumidor, ele tenha os seus direitos preservados através do escritório Canabarro e Albuquerque Advogados Associados. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia aos porto-alegrenses e em especial ao pessoal da Zona Sul, com quem vocês trabalham mais de forma específica. E me apresento dizendo que chegamos a Porto Alegre com o escritório e temos a intenção de realizar o mesmo trabalho que já há 17 anos viemos realizando, já na nossa cidade natal de Passo Fundo, e onde trabalhamos com o direito previdenciário, com o direito do trabalho, causas também de direito civil, enfim, temos um trabalho realizado já, alguma experiência de trabalho, e dado o desenvolvimento do escritório durante esse tempo todo, nós vimos a necessidade de trazer esse escritório para a nossa capital, onde possamos atender a clientela que já possuímos aqui em Porto Alegre e também conquistar um espaço desse mercado importante que é a capital do estado, e também realizarmos um trabalho que eu acho muito interessante, e não só interessante, como importantíssimo, que é o trabalho de aperfeiçoamento das ações e demandas que exigem grau de recurso, ou seja, aqueles processos que tramitam no Tribunal de Justiça aqui em Porto Alegre, que tramitam nos tribunais tanto regional do trabalho como o Tribunal Regional Federal, e também, a partir aqui de Porto Alegre, tratarmos melhor os assuntos e os interesses da nossa clientela em atenção aos processos dos tribunais superiores, ou seja, em Brasília, sendo que aqui de Porto Alegre podemos, com melhor espaço físico e com melhor proximidade aos tribunais, atender de forma mais adequada aos interesses dos nossos clientes. Doutor, é importante que nós nos coloquemos na posição do consumidor. Quais são os principais pontos hoje que trancam um processo e onde as pessoas mais estão necessitadas nesse sentido, dentro da sua área de atuação? Você veja bem, nós temos hoje em dia uma situação que envolve o número de demandas tramitando na justiça. A gente sabe que os processos têm levado longos anos para serem concluídos, e isso faz com que muitas vezes haja um descrédito da própria população na solução de seus problemas pessoais. Bom, a partir daí, acredito que seja uma das necessidades de se transmitir segurança àquele cliente que nos procura, no sentido de que, ao menos, se não podemos adiantar seus processos, que não cabe a nós, se o advogado pudesse,
tornar os processos, as demandas mais rápidas, isso evidentemente seria feito. Mas não cabe ao advogado. Cabe ao advogado transmitir confiança ao seu cliente, abrir uma relação de total desempenho em favor daquela demanda, cuidar do processo como se eu fosse, para que o cliente tenha uma certeza, ao menos, de que aquele processo, muito embora possa levar anos para terminar, ele está sendo bem atendido, ele está sendo cuidado pelo advogado de sua confiança. Doutor, dentro da área previdenciária, o que se pode dizer para o nosso consumidor em relação à área previdenciária e o trabalho que a Canabarro Albuquerque desenvolve, né, justamente para propiciar esse suporte, vamos dizer assim, né, para quem precisa do seu serviço? Eu acho que é uma questão importante nessa área do direito previdenciário, que nós atuamos também na parte administrativa dos processos. Ou seja, nós atendemos as demandas dentro do INSS, não só lá na Justiça, quando se ingressa com o processo. Essa parte do ingressar com o processo, ela é um segundo momento. Nós atuamos inicialmente no direito previdenciário junto ao INSS. Não só o INSS, mas enfim, como também existem ações de direito público com institutos de previdência privada que também atuamos, mas enfim, eu trago aqui sempre o exemplo do INSS, porque o INSS exige um atendimento de um profissional que possa fazer frente às demandas junto e administrativamente ao cliente e ao INSS, para que o processo já inicie de forma adequada e, a partir daí, possa, se necessário, o escritório demandar em juízo. Então, eu acredito que esse seja um trabalho importante realizado pelo escritório, obviamente não só pelo nosso escritório, temos brilhantes colegas que realizam o mesmo trabalho, mas acredito que essa atuação no âmbito administrativo seja fundamental para os interesses de nossos clientes. Para esclarecer bem o nosso leitor, dentro da área previdenciária, em que momento o escritório ele pode ajudar e em que situações pode ajudar o consumidor? Olha, nós temos que, primeiro, lembrar que muitas das demandas que hoje são ajuizadas, elas podem, não sempre, mas enfim, podem ser resolvidas por meio de um acordo. Eu sempre digo que o acordo, um mau acordo é sempre melhor do que um belo de um processo, né? Então nós primamos sempre pelo diálogo entre as partes para que possamos, dentro do possível, resolver amigavelmente. Não sendo possível essa solução amigável, e que seja necessário então uma tramitação, um ajuizamento de um processo judicial, que esse processo reflita a maior proximidade possível da realidade dos fatos, para que, se futuramente for novamente necessária a prestação de um possível acordo, ele esteja mais próximo da realidade. E depois, se não sair um acordo, que em final sentença, o juiz também, o julgador, a julgadora, tenha condição de melhor julgar o processo. Então nós primamos sempre pela proximidade da realidade dos fatos, para que se possa desenvolver a justiça de uma maneira mais equânime e adequada. Sempre gosto de ressaltar aqui
que nós não tratamos só do consumidor, né? O consumidor, claro, também nós temos ações do direito do consumidor, que hoje vem regulamentada, inclusive, pelo seu Código de Defesa do Consumidor, mas nós trabalhamos também nas áreas cíveis, como falei inicialmente na nossa entrevista, em demandas do direito de família, direito sucessório, e também temos aqui o trabalho especializado, no meu caso, que tenho formação e pós-graduação em direito penal e também em direito processual penal, atuo também nesta área, e então a gente tenta, dentro do possível, prestar um atendimento amplo à nossa clientela. Tenho aqui também o colega Ronaldo Albuquerque, que trabalha no escritório e que também atua na área do direito previdenciário e trabalhista. Nós, dentro desta gama de trabalhos que dispomos e que podemos oferecer à nossa clientela e que já há praticamente 2 décadas prestamos na nossa banca de advogados na cidade de Passo Fundo, cremos fielmente que temos condições de bem atender a clientela aqui em Porto Alegre, e assim como já fizemos em relação aos nossos clientes em Passo Fundo, melhorando sempre, como já disse, a questão de realização dos trabalhos nos tribunais, que entendemos seja fundamental e importante para a evolução da qualidade do trabalho prestado no escritório. O senhor citou um detalhe importante em relação ao direito de família. Então, a Canabarro e Albuquerque não está limitada somente à área previdenciária e trabalhista. Ela também pode dar suporte para o nosso leitor dentro de outras áreas também. Sim, sem dúvida. Aliás, uma das preocupações do escritório é possibilitar que o cliente que nos procure, que venha ao escritório, tenha a sua questão, o seu problema encaminhado, ou seja, que o cliente não saia daqui de dentro do escritório sem uma orientação. É lógico que se alguma coisa fugir às nossas áreas de trabalho no escritório, mas que pelo menos tenhamos condições de bem orientar o cliente e quem sabe até dirigi-lo a um colega especialista da área que ele precise, caso não esteja ao nosso alcance. Mas enfim, nós efetivamente trabalhamos nessa questão do direito de família, direito de sucessões. Eu, especificamente por conta da minha especialização, trabalho na área do direito penal e processo penal, o Ronaldo na área do direito previdenciário e direito trabalhista, e assim tentamos, e acredito que tenhamos tido sucesso nesses anos todos em desenvolver um trabalho sério, um trabalho responsável e um trabalho que nos permite, já como disse, há 2 décadas praticamente, exercermos de forma responsável a nossa atividade profissional de advogados. Uma coisa que é importante salientar são esses 17 anos de mercado em Passo Fundo e um escritório chegando hoje em Porto Alegre como uma filial, né? Qual é a expectativa do escritório com Porto Alegre? Olha, nós já temos uma clientela em Porto Alegre, que aliás foi o que nos trouxe inicialmente a Porto Alegre, para bem atendermos esses clientes daqui. E segundo lugar, o que nós entendemos primordial, já comentei antes,
mas que eu nunca acho demais repetir, é que nós prezamos pela melhoria do atendimento das demandas junto aos tribunais. O advogado, estando no interior, não que ele não preste um bom serviço junto aos tribunais, prestam. Os colegas que trabalham no interior do estado prestam serviços muito bons junto aos tribunais. Mas nós, especificamente do escritório Canabarro e Albuquerque, pretendemos avançar e, sempre que possível, qualificar esse trabalho de atendimento de demandas, tanto nos tribunais regionais quanto nos tribunais superiores. E, estando aqui em Porto Alegre, temos a possibilidade de melhor prestar esse serviço, estando diariamente nos tribunais, realizando sustentação oral nas demandas que a exigem e atendendo de forma mais próxima o andamento dessas demandas. Então, creio que são esses dois pilares que nos trazem a Porto Alegre hoje: atendimento da nossa clientela que já possuímos aqui, a questão dos tribunais e, obviamente, por estar em nossa capital. É um orgulho para nós. Esperamos desenvolver, fazer com que esse escritório possa, a cada dia que passa, conquistar a confiança do porto-alegrense e aqui crescer como crescemos na nossa cidade natal, Passo Fundo. E é justamente isso que é importante, a chegada do escritório em Porto Alegre, com todo esse diferencial, com todo esse comprometimento, passando para o nosso eleitor, para, enfim, os moradores de Porto Alegre, toda uma credibilidade. E é isso que nós, do jornal, queremos salientar para o nosso eleitor, que a Canabarro e Albuquerque chega em Porto Alegre com todo esse diferencial, justamente para oferecer, né, para o morador de Porto Alegre, da Zona Sul, enfim, um trabalho de qualidade. Doutor, o que o senhor diria hoje para o nosso leitor, né, justamente para que define bem a Canabarro e Albuquerque? Olha, eu nunca deixo de comentar, acho que isso é muito importante, que deve haver uma relação de confiança entre cliente e advogado. Isso é fundamental para que o cliente possa estar seguro que trouxe a sua demanda, o seu problema para o escritório. Ele tem que visualizar isso nos profissionais que vão atender a sua causa. Ele tem que visualizar responsabilidade. Quando nós trabalhamos a causa de um terceiro, nós estamos atendendo a um interesse deste terceiro, ou seja, não é um interesse nosso. Eu quero dizer com isso que nós temos uma responsabilidade enorme em tratarmos do interesse que não é nosso. Por exemplo, se você tem um problema seu, você vai cuidar dele com toda a atenção possível. Nós queremos dispensar esta atenção e esse cuidado às causas e às demandas que os nossos clientes nos trazem, assim como sempre fizemos, para que, quando esta pessoa sair de dentro do nosso escritório, possa saber que ali existe um profissional responsável e que vai atender a sua demanda com todo o cuidado, como se sua fosse. Então, para você ver, é com este comprometimento, com essa proposta, que a Canabarro e Albuquerque chega a Porto Alegre, justamente para trazer para você tranquilidade. E eu acho que isso define bem realmente, né, doutor, a tranquilidade que
que o morador de Porto Alegre, ou o cliente, vocês em geral, a pessoa que tem problemas, né, precisa ter para continuar a sua vida, né, resolvendo outras coisas, né, com um problema nas mãos de quem realmente pode resolver, né, e que se propõe a isso com seriedade. O escritório Canabarro Albuquerque está estabelecido na Rua dos Andradas 1273, na sala 1003, bloco A, Galeria Edith, centro de Porto Alegre. Nós, do Jornal Zona Sul, temos a agradecer só, com certeza, o doutor Afonso Canabarro, também o doutor Ronaldo Albuquerque, né, por terem se inserido conosco na nossa proposta. É uma empresa que, com certeza, o Jornal Zona Sul vai fazer de tudo, né, para que haja essa aproximação de consumidor e empresa. Né, e justamente por isso que nós agradecemos ao doutor Afonso Canabarro, o seu escritório, né, a sua credibilidade que tem no mercado, 17 anos, trazendo para nós, presenteando Porto Alegre com uma empresa realmente idônea e que se propõe a estar aqui em Porto Alegre justamente porque nós precisamos, com certeza, de empresas sérias. E nosso agradecimento, doutor Afonso, né, pela parceria e por estar aqui conosco diante do leitor do Jornal Zona Sul, né, e também, né, a quem diariamente está conosco, né, acompanhando o trabalho do jornal, também vai acompanhar, já aviso, né, em seguida está aí o novo site do jornal, e onde o doutor Afonso Canabarro vai ter uma coluna lá, né, postando as suas matérias, e o que para nós é um prazer. Da mesma forma, em relação ao escritório Canabarro Albuquerque, nós agradecemos o espaço que nos foi concedido para poder anunciar nosso novo endereço aqui em Porto Alegre, ou seja, do escritório que aqui estamos estabelecendo, e poder anunciar que já estamos em funcionamento. E então esse espaço que você nos concede é importante para que justamente possamos trazer esta informação ao pessoal aqui de Porto Alegre. Agradecemos e estamos à disposição para lançarmos algumas matérias também na forma impressa, principalmente referente à parte do direito previdenciário, que me parece uma área do direito que necessita de informações atualizadas, que muda muito. Então eu agradeço a oportunidade dessa divulgação inicial de nossa chegada aqui à capital. Bom, faltou um detalhe, que é o telefone, mas esse eu vou deixar para o doutor Afonso Canabarro falar o telefone, né? E com certeza o escritório vai estar à disposição para qualquer informação, qualquer orientação, né, que você pode estar ligando para Canabarro e Albuquerque, advogados associados. Então, nossos telefones são 30 84 09 20, que é o telefone do escritório, e também temos um telefone de emergência para os casos, principalmente da área do direito penal, né? Às vezes atendimento em delegacias, ou, enfim, qualquer necessidade desta área do direito penal. Nós temos um celular sempre à disposição, que é o 9905-4993. Então temos o fixo do escritório, que é o 30 84 09 20, e o telefone de emergências 9905 4993. Pode tratar tanto comigo, Afonso Canabarro, quanto com o Ronaldo Albuquerque nesse telefone de emergência. E estamos à disposição no escritório também diariamente, até às 18 horas. E esperamos contar, principalmente, como eu disse,
com a confiança de cada um que nos procurar. Acho que isso é o que nós prezamos. Então você já sabe. Agora você já tem onde deixar a quem confia o seu problema, e com certeza nas mãos de profissionais extremamente qualificados na Canabaco e Albuquerque associados, advogados associados. Doutor, muito obrigado. Repito, seja bem-vindo ao Jornal Zona Sul e com certeza o nosso leitor está recebendo vocês aqui em Porto Alegre também com muita satisfação, assim como nós do Jornal da Manhã. Muito obrigado. Bom dia, obrigado.